Bom dia a todos, a paz do Senhor. O Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos para ouvir a palavra de Deus. E hoje eu tenho uma palavra que eu gosto muito, mas antes eu quero orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta manhã, por cada vida que tu trouxeste aqui. Obrigado, Pai. Tu tens sido generoso, bondoso, longânimo, benigno para conosco. E nesta manhã eu te peço, Senhor, que tu venhas agora falar conosco, que tu venhas aquietar os nossos corações, que tu venhas nos conectar ao teu Santo Espírito, que eu possa estar conectada ao teu Santo Espírito. Eu sou fraca e necessitada, preciso da tua ajuda, ó Espírito Santo. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, e vem, e sê tu aquele que vai dirigir todas as coisas. Espírito Santo, nós te invocamos, sê conosco nesta manhã. Tu és bem-vindo neste lugar. E nós te amamos. Por isso, sê conosco. E que tudo aquilo que não procede, que não tem que estar nesse lugar, que bata em retirada agora no nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, agora receber, Senhor, daquilo, do maná, daquilo que tu tens preparado para nós, Senhor. Eu já te agradeço e te louvo, Pai, por aquilo que tu has de fazer nessa manhã. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Só que dá para diminuir isso aqui? Dá para diminuir um pouco? Porque eu sou meia friorenta. O tema hoje, eu queria falar sobre fé. Nós hoje precisamos ter fé. O cristão precisa ter fé. E falar de fé, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de testemunhos, nós estamos falando de sinais, de prodígios e de maravilhas. E creio que cada um de vocês já vivenciou um testemunho, e Jesus disse para nós, na palavra, sede minhas testemunhas. O que significa isso? É relatar, é falar daquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui e continua fazendo. É fé, fé em Jesus, é isso que Ele quer. Então, a fé está ligada à oração, a fé está ligada às promessas de Deus, à sua palavra, porque são as promessas de Deus que ativam a nossa fé. Porque elas estão na palavra, e a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Mas como é que eu adquiro a fé em Deus? Em Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isto é, eu preciso ouvir, eu preciso conhecer. Se eu não conheço, se eu nunca ouvi falar de Jesus, como é que eu vou crer? Não é? Então, nós vimos que Jesus, Ele existe, Ele é real. Por quê? Porque está escrito na palavra. Porque os apóstolos testemunharam. Porque Ele veio aqui na terra. Ele fez milagres, prodígios e maravilhas. E isso foi transmitido de geração em geração. E por isso hoje você está aqui, porque você crê que Jesus Cristo é o Senhor, o teu Salvador. Você crê porque você ouviu falar. Amém? Glória a Deus. Então, que nós não sejamos como Tomé. Tomé teve que ver para crer. Quando os discípulos disseram, Tomé, olha, Jesus esteve aqui conosco, Ele ressuscitou. Ah, mas eu só acredito se eu vejo. E quando Jesus, então, apareceu para ele, Jesus disse, Tomé, olha minhas mãos, olha aqui onde me furaram. Você acredita agora? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Essa é fé.
A fé é a base do Evangelho em Jesus. Ter fé é o princípio de poder e ação. Então, a nossa fé, a nossa esperança estão em quem? Em Jesus. Aleluia. E eu queria dizer para vocês, Jesus está voltando, você crê nisso? Jesus está às portas, os sinais estão todos aí. Sabe, aquele que tem um pouquinho de visão está vendo. A gente não precisa, até o mundo está enxergando que algumas coisas estão acontecendo. E eu acho interessante que os discípulos já naquela época disseram, Jesus vai voltar. A minha avó dizia para mim, minha neta, Jesus vai voltar. Ela morreu com 95 anos. Jesus não voltou. Meu pai dizia para mim, Jesus vai voltar. Morreu com 82 anos. E eu continuo falando para as minhas filhas, Jesus vai voltar. Nós estamos crendo que Jesus vai voltar. Quando? Nós não sabemos, mas nós vivemos como? Por fé, crendo que Ele vai voltar. Assim como Ele veio, Ele vai voltar. E quando nós temos esperança, nós movimentamos o céu e a terra, e o céu se move através da nossa fé. Então, tudo que Deus quer é que nós tenhamos fé e esperança nele. Quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a motivação. Quando você não tem mais esperança, você não tem mais força, você não tem mais prazer em nada, você não consegue orar, você não consegue ir para a igreja, você não consegue ler a Bíblia, parece que tudo acaba. E isto é o que o diabo quer que seja assim na nossa vida. Ele quer matar a tua esperança, a tua fé em Deus. E o que mata a nossa fé e a nossa esperança também é a nossa ansiedade. Porque nós queremos tudo para ontem. Mas a Bíblia diz o seguinte, um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então, lá no Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos que nos aquietar mais, confiar mais em Deus, porque Ele tem o melhor para nós. No Salmo 42:5 diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. A minha esperança não será abatida. A minha fé não vai enfraquecer. Porque eu sei que a minha alma sabe em quem ela crê. Por isso eu louvarei o tempo todo o nome do Senhor, com todo o meu coração. Seja na angústia, seja na dor, seja na alegria, ou seja na vitória. Eu vou louvar o meu Deus. Em Hebreus 11, nós vemos que os heróis da fé venceram os obstáculos. E eu queria que nós lêssemos Hebreus 11:33. Diz assim, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Diga, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Venceram as dificuldades, os obstáculos, apesar de se sentirem fracos, apesar de não terem forças, mas, através da fé, eles venceram. É isso que nós precisamos. Nós somos fracos, você está fraco, você vai vencer, porque você conhece a palavra e você conhece as promessas de Deus. E por isso que nós vamos vencer, amados. Creiam nisso, em nome de Jesus. Mas aí você pode perguntar, o que é a fé? E aí nós temos que voltar àquele versículo famoso,
Hebreus 11:1, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não vemos a fé, não apalpamos a fé não é visível, mas ela é invisível, mas ela se torna o quê? A fé se torna visível. A fé traz à existência aquilo que não existe. Por quê? Porque aos olhos naturais nós não vemos, mas já foi determinado, quando você crê, quando você tem fé, lá na eternidade, já foi determinado que aquilo que você pediu já está lá e vai vir para você. Você crê nisso? Isso é fé, amados. Isso é fé. Você tem a convicção de que Deus está vendo, de que Ele sabe o que você precisa, de que a sua família, a sua vida estão nas mãos dEle, e o poder que Ele tem para agir na tua vida, na tua família. E você sabe, mesmo que você não enxerga, mas você sabe que Deus está agindo na sua vida e na sua família. Por quê? Porque Ele é Deus, o nosso Deus poderoso, Criador. Não coloque Deus numa caixinha. Coloque Deus grandioso, poderoso, que tudo pode. É isso que nós temos que crer, amados. Será que a nossa fé está na UTI? Como é que está a nossa fé? A fé, amados, é um presente de Deus, é um dom de Deus para que nós possamos crer em Jesus Cristo e crescer em santificação. E eu queria agora ir ao texto, isso foi a introdução, e eu queria ler Mateus 9, 27. Mateus 9, 27. Fala da cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Amém. Nós vemos aqui, esses 2 estão seguindo Jesus. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Jesus deu atenção? Não. Esses homens continuaram a seguir Jesus, tem compaixão. Jesus não atendeu imediatamente ao clamor desses 2 cegos. E eles foram seguindo Jesus. E Jesus foi para a casa dele. E ali eles continuaram e ficaram ali. E Jesus, então, pergunta para eles: mas vocês creem que eu posso curar vocês? Credes que eu posso fazer isso? E eles dizem: sim, Senhor, nós cremos. Então lhes tocou e disse: faça-se conforme a vossa fé. Faça-se conforme a vossa fé. Conforme a vossa fé. Jesus está testando esses 2 cegos. Vocês creem que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, nós cremos. E nós vemos que a fé, amados, ela é a moeda do mundo espiritual. Se você não tiver, não acontece absolutamente nada. Por isso, em Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Esta fé não é nata no homem, é um dom que vem de Deus. Para quê? É um presente de Deus para que nós creiamos nele. Nós recebemos o sopro. Quando Deus formou o homem, Ele soprou o DNA no homem. E o homem tem fome e sede de Deus hoje.
Se você está aqui, é porque você ama esse Deus, você quer mais desse Deus. E aqueles que estão no mundo, muitas vezes estão procurando o Deus, mas eles ainda não acharam. Por isso que nós temos que pregar para eles, porque eles têm também, todo ser tem necessidade. A Bíblia diz, o salmista diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, amados, essa fé, ela nos é dada de uma forma sobrenatural. Não é uma fé qualquer. É para que nós possamos crer em Jesus, e quando nós cremos em Jesus, essa fé que nós temos em Jesus, o que acontece? Ela vai fazer com que nós façamos as obras que Jesus fez. Amém? Porque em Romanos 10:10 diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É para que nós cresçamos em santificação, porque a Bíblia diz, o justo viverá por fé. Não é pelo que você vê, é aquilo. Vai acontecendo, o Espírito Santo vai te dirigindo de uma maneira maravilhosa e gloriosa, vai te levando, e aí você vai vivendo pela fé. Você, às vezes, nem sente que você está vivendo pela fé, mas é o Espírito Santo que habita em você, que vai te dirigindo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, amados. Porque Jesus disse, lá em Marcos, tudo é possível ao que crê. E se você crê, você tem toda a possibilidade do mundo de receber aquilo que Deus tem para você. Então, creiam. Quando Jesus seca aquela figueira, ele fala das dificuldades, dos montes que se colocam diante de nós. Esses montes são problemas, são dificuldades. Mas se nós orarmos, se nós tivermos fé, estes montes serão removidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Jesus disse, tende fé em Deus, não em homens, em Deus, em Jesus Cristo. Isto é, a fé, ela não é uma opção. A fé, quando nós temos Jesus, é um mandamento para o cristão. E a fé precisa ser em Jesus e em Deus. Quando Jesus toca nos dois cegos, ele dá uma palavra para mim e para você. Faça-se conforme a vossa fé. Como é que está a sua fé? Nós estamos vivendo tempos difíceis, e por isso que Deus disse, pregue sobre a fé, que meu povo está começando a esmorecer, e eu quero que o meu povo se levante com fé em mim, porque eu tenho muitas coisas maravilhosas para fazer para eles. Eu quero fazer, mas tenham fé em mim. Como é que está a sua fé? Ela está firme, confiante, forte, ou ela está fraca, desmotivada, sem esperança? Como está a nossa fé? A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo, em Deus. A nossa fé tem que estar na palavra, nas promessas, porque Deus é fiel. Amados, quando nós conhecemos a palavra, ela vai penetrando, e pode haver a tempestade que for, nós vamos nos apossar daquela palavra, e nada pode nos destruir. Você crê nisso? Por isso nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. E aqui agora eu quero colocar algumas maneiras como Deus, assim como Jesus testou a fé desses dois cegos, Ele testa a nós também. E uma das formas que Deus nos testa a nossa fé é mandando provações. Quem é que quer provação? Ninguém quer provação. Ninguém. E eu queria que nós abríssemos em Tiago. Tiago 1.
versículo 2 e 3, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aqui diz que as provações, elas não são poucas. E as provações, elas são várias. Elas se diferem. Você, essa semana, passa por uma provação. Aí você consegue resolver. Deus é contigo. Daqui a pouco vem outra provação. E assim nós vamos caminhando. Jesus disse, neste mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Não é? Então, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amados, quanto mais a gente está ali sofrendo, a gente busca mais a Deus, não é assim? Aí a gente corre para o Senhor. Quando está tudo bem, a gente fica meio, né? Está tudo bem, tudo bem. Agora, quando a coisa aperta, a gente está ali, correndo para os braços do Senhor. E é através das provações, das lutas do dia a dia, amados, que a nossa fé amadurece e é purificada. A fé, ela não é somente para nos livrar, mas é para suportar, para não desistir. É para melhorar, para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer. Porque toda vez que nós somos provados por Deus, nós subimos um degrau na vida espiritual. Nós sabemos que os discípulos passaram por muitas provações. Por isso, foram homens maduros. E é isso que a fé que Deus faz conosco. Ele quer o nosso amadurecimento. Ele não quer filho mimimi. Ele quer filhos fortes, maduros, crentes, que creiam, que tenham fé, que Ele é um Deus poderoso. E a gente duvida tantas vezes. A gente fica em dúvida. E Deus diz, mas vocês não estão vendo? Eu abri o mar vermelho, eu mandei maná do céu, eu já fiz tantas maravilhas, eu fiz o machado flutuar. Vocês não estão vendo isso? E eu sou ontem, hoje e sempre o mesmo. A provação produz amadurecimento e crescimento. Se nós não formos provados, nós não vamos amadurecer e nem crescer. E aí, claro que nós temos um adversário. O diabo, ele quer minar a nossa fé, colocando o quê? Flechas na nossa mente. De dúvida, de incredulidade, de insegurança. Você vai conseguir? Você não vai. Mas como é que nós rebatemos isso? Através da fé. Fé em quê? Na palavra de Deus, na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com isso que nós rebatemos. E eu queria, quando nós olhamos para os homens e mulheres de fé, lá de Hebreus, eles tiveram grandes experiências, mas eles também passaram por muitas dificuldades, por situações extremamente difíceis. E assim, como eles foram homens e mulheres de fé, eu posso dizer que nós somos homens e mulheres de fé. Porque nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo. Por isso, nós somos homens e mulheres de fé, porque nós passamos por provações. E eu queria destacar aqui, em Hebreus 11, 7, eu quero destacar um homem de fé. 11, 7 diz, pela fé,
Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que vem da fé. Vocês imaginem que Deus chega para Noé e diz assim: Noé, construa uma arca, porque eu vou fazer chover. Como assim chover? Nunca choveu? A terra sempre foi regada pelo vapor que saía da terra. Como é que vai chover agora? Não vai chover. Como? Mas Noé não. Ele não duvidou, ele creu. E começou a construir a arca. Levou mais de 100 anos construindo essa arca. Ele nunca duvidou, ele trabalhou. E eu imagino que essa arca deveria ter sido muito maior do que o Titanic, né? E nós vemos que ele trabalhou ali, mas ele não estava sozinho. A família dele fazia parte. Nós vemos que ele tinha uma esposa, mas a esposa é uma incógnita, é como se ela fosse uma mulher invisível, nós não sabemos o nome dela, nós não sabemos como ela era, o que ela falava, o que ela dizia, mas ela estava do lado de Noé, apoiando o que ele estava fazendo. Ela estava ali, os filhos estavam ali. E aqui nós vemos que Noé foi um verdadeiro sacerdote dentro da sua casa. Ele ali, ele fez o quê? Ele uniu toda a família. E eles tiveram o quê? Eles tiveram ali afrontas. Eles foram escarnecidos, debochados, riram dele. Da onde, Noé? Vai chover nada. E vocês imaginam ele escutando isso mais de 100 anos? Toda hora vinha alguém e fazia algum deboche com ele. E a família dele do lado dele, apoiando. Chamaram ele até de louco. Ele é louco. E o interessante, amados, é o que diz na primeira carta de Coríntios 1, 25. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as fez desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você acha que você não é ninguém? Você acha que você não sabe nada? Você se acha um fraco? Pois saiba que Deus escolhe os fracos. Deus escolhe aqueles que não são para transformar em alguém que são, porque Deus tem prazer em modificar, em trabalhar. Ele é o oleiro, Ele quer fazer um vaso novo, Ele vai ali, vai trabalhando em cada um de nós. Então, creia, se você se acha fraco, desmotivado, creia que Jesus está trabalhando em você. Deus quer te transformar num vaso lindo, maravilhoso. Creiam nisso. Noé obedeceu. Choveu 40 dias e 40 noites. Choveu do céu. Mas a Bíblia também diz que se romperam todas as fontes do grande abismo. O grande abismo é onde? O grande abismo é embaixo. As águas vieram de baixo e as águas vieram de cima. Por isso que tudo foi inundado. Quando Deus criou a terra e o céu, a terra era uma porção só. Não havia os 5 continentes. A água era uma porção e a terra uma porção. E quando houve o dilúvio, apareceram 5 continentes.
Por quê? Por causa dessas fontes do abismo que começaram, se abriram e foram dividindo. Isso é comprovado cientificamente. Amados, Noé ficou 1 ano e 10 meses e 10 dias, e ali dentro daquela arca, confiando em Deus, passando certamente por algumas coisas estranhas com aqueles animais ali. Deus disse: constrói a arca, Noé, porque eu quero salvar a tua família. E você sabe o que é construir a arca? Construir a arca, amados, é você e eu orarmos todos os dias com a nossa família, unidos, perseverando, para construirmos uma arca, onde o Senhor vai ter prazer em estar. Amém? A nossa casa precisa ser um santuário onde Deus tem prazer em habitar. Talvez alguns digam para você, assim como falaram para Noé: você continua construindo essa arca? Nunca choveu? Para que você continua? Talvez alguns digam para você: você continua orando por esse teu filho que está lá, afastado de Deus, o seu marido, a sua mãe, seu pai, você está orando esse tempo todo e nada acontece? Mas aí nós temos que dar uma resposta, amados. Eu estou construindo a minha arca, porque a minha família não vai ser destruída. Ela não vai ser destruída. Eu estou construindo a minha arca, a minha casa, em cima da rocha, que é Jesus Cristo. Aleluia! Porque eu estou construindo a minha arca. Porque a minha vida ministerial, a minha vida familiar, a minha vida profissional e a minha vida emocional não vai ser destruída. Porque eu creio naquele que pode todas as coisas. Esta é a certeza que nós temos que ter. Para isso, nós precisamos construir a nossa arca, perseverando. Porque é construindo a arca que nós vamos ter um relacionamento com o nosso Deus. E isso é diário. Na arca nós vamos estar protegidos, guardados. E nós temos o exemplo do filho pródigo. Ele saiu conhecer o mundo. Eu quero conhecer o mundo. Essa casa aqui já não me serve mais. Mas o que aconteceu? No mundo ele foi destruído. E onde ele foi achar novamente? Ele se lembrou: na casa do meu pai, eu tenho tudo. É na casa do meu pai, é na minha família, é na minha igreja. Eu vou encontrar o apoio, eu vou encontrar aquilo que eu preciso. Eu vou voltar para a casa do meu pai, aleluia. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Porque família é o projeto de Deus. E nós sabemos que a família está sendo atacada. Por isso, nós temos que cuidar da nossa arca. Nós temos que orar. E nós estamos fazendo isso às quartas-feiras aqui. Orar pela família. Orar por aqueles que são nossos. Amém? Jesus também nos testa a nossa fé, não só nas provações, mas com exigências. E essas exigências, nós temos 10 mandamentos no Velho Testamento e nós temos mais ou menos uns 150 no Novo Testamento. E talvez o mandamento mais difícil seja que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Isso significa o quê, amados? Significa que amar aquele que te feriu, aquele que te fez mal,
aquele que riu de você, que debochou de você. Perdoar. É necessário muita fé. É necessário nós termos fé. O outro mandamento é: não se turbe o vosso coração, não andeis ansiosos por coisa alguma. É saber esperar. Quando as coisas não acontecem como nós queremos, quando as coisas estão difíceis, e a gente começa a duvidar. Será que vai? Será que não vai? Isso demanda fé. E o outro mandamento é: em tudo dai graças. Como é que eu vou dar graças quando o dia mau chega? Quando uma doença mortal atinge alguém da minha família? Quando o desemprego vem? Em tudo dai graças. Isso demanda fé. Aí nós somos testados. E aí vem aquela pergunta: eu creio ou não creio? Eu obedeço ou não obedeço? Em Êxodos 16, 4 diz, o Senhor diz para Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Por que que Deus deu o pão diário? Ele podia ter dado semanal. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz o seguinte: dá-nos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele está dizendo, é o pão diário. Por quê? Para que nós estejamos agarrados com Deus, em obediência, tendo comunhão todos os dias com Ele. Todos os dias orando, todos os dias fazendo uma meditação. Na sexta-feira, eles tinham que pegar o pão para o sábado também, colher o maná. E não podia colher nada no sábado. E isso, amados, significa obediência. Porque se alguém quisesse pegar aquele pão apodrecia, ele não durava, né? Por isso, nós temos que entender, amados, que Deus quer a nossa obediência, Ele é soberano. E nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E se você crê nisso, obedeça. Obedeçamos, se nós cremos nisso. Então, a fé, ela é testada por provações, a fé, ela é testada por meio de exigências, mas a fé também é provada e testada com dinheiro e prosperidade material. A gente vê muitos crentes, quando eles sobem financeiramente, se afastam da igreja. Foram abençoados, mas se afastam. As pessoas, quando não possuem o que precisam, parece que elas oram mais, elas buscam mais a Deus. Mas no momento que elas têm o que elas precisam, elas esquecem de Deus. Isto já Oséias dizia de Israel. Ele dizia que quando o povo estava na pior, buscava Deus. Quando o povo estava bem, eles esqueciam de Deus. E às vezes há cristãos assim. E Deus nos testa, Ele nos abençoa, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Sabe, se você sobreviveu a uma doença, ou um desemprego, ou uma pandemia, glória a Deus. Deus te abençoou. Então, isso deve nos levar a crer mais nele, a depender mais dele, a investir também no reino. O interessante é que Davi, ele fez uma oração quando ele quis construir o templo, e ele arrecadou coisas para construir, né, material do povo.
E na primeira, ali, 1 Crônicas 29:14, ele faz uma oração. E ele diz assim: porque nem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tomamos. Ele está reconhecendo aqui que ele não tem nada, que tudo vem de Deus. Quem dá todas as coisas é Deus. Se você tem o que você tem, foi Deus que te deu. Isto é fé. O que eu tenho não é meu, é de Deus. Tudo vem dele. E, às vezes, a gente fica ansioso. Será? Como é que vai ser meu futuro? O que vai acontecer comigo? Nossa, eu não sei se o meu dinheiro vai dar, eu não sei se o meu salário vai dar. Olha o que Davi fala no Salmo 37:25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Creia, Deus está cuidando do seu futuro, da sua descendência. Deus é fiel nas suas promessas. Ele me dá, e Ele te dá o que Ele também te dá para que você possa abençoar. Você é abençoado por Deus e Deus te abençoa. Amém? E nós precisamos, sim, quando nós recebemos o nosso salário, nós temos que orar, amados, e dizer: Senhor, multiplica. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Multiplica aquilo que eu recebo. Que o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor não venha pegar as minhas finanças, não venha pegar o meu salário, mas multiplica, me dá sabedoria, entendimento de como eu vou aplicar todas essas coisas. Amados, isso é fé, é pedir a Deus e crer que Ele vai fazer. E Ele faz, Ele multiplica. Amém? Amados, Deus tem muito para nos dar se nós tivermos fé. E, às vezes, nós não temos porque nós não exercitamos a nossa fé suficientemente. Uma outra coisa que Deus nos testa, naquilo que Ele nos testa, é pelos atrasos de Deus. Será que Deus chega atrasado? Deus não chega, não é? Mas é o seguinte, quando você ora e não recebe uma resposta, você, às vezes, fica chateado, fica desmotivado. Por que Deus não responde? Eu estou esperando há tanto tempo e Deus não está me respondendo. Por que será? Porque, às vezes, em vez de nós pedirmos peixes, nós estamos pedindo escorpião. E Deus diz: eu não posso dar isso para ele. Ele não sabe o que está pedindo. Por isso, Deus, às vezes, demora assim. O povo de Deus, quando saiu da terra do Egito, ele podia ter entrado na terra prometida em 1 mês. E quanto tempo ele levou? 40 anos, meus amados. Isso não é fácil. Em Deuteronômio 8:2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, Deus, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ali no deserto, eles estavam o quê? Na dependência total de Deus. No Egito, eles eram o quê? Escravos, amados, escravos. Trabalhavam duro, apanhavam. E ali no deserto, agora, eles tinham o quê? Eles não precisavam trabalhar. Porque o maná caía do céu. As perdizes vinham voando. A roupa não era poída, nem estragava. O calçado não gastava. A água batia na rocha, vinha água. A nuvem andava durante o dia para proteger do sol. E à noite a nuvem estava ali para iluminar. O que eles queriam mais?
Eles estavam ali reclamando, mas eles não precisavam trabalhar. E o que Deus está falando aqui? Por que é que eu estou colocando vocês aí? Qual o propósito de Deus? Foi para te humilhar, para te provar, para ver o teu coração se guardarias os meus mandamentos, se obedecerias aos meus mandamentos. É para isso que eu te coloquei ali. Às vezes a gente ora uma coisa e fica pedindo e esperando, e Deus não atende, e não adianta nada. Você até determina, mas nada acontece. Por quê? Porque Deus é soberano, Ele age quando Ele quer. Esse período de espera, nós estamos sendo provados, nós estamos sendo trabalhados. É isso que nós precisamos entender quando a gente está com pressa. Deus trabalha na nossa vida. Quando nós olhamos para Maria e para José, para Maria e Marta, quando Maria disse para Jesus, que era a irmã de Lázaro, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Será que ele teria morrido? Será que Lázaro não teria morrido? Teria, porque era plano de Deus para que a glória dele fosse vista. É isso que Deus faz. Ele tinha que morrer para que a glória de Deus se manifestasse. Jesus não chegou atrasado. Jesus chama Maria e Marta e diz, olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Por isso, tenhamos fé, porque não existe atraso de Deus, mas parece que Deus demora para nos atender, mas Ele está testando a gente, Ele está humilhando a gente, Ele está provando a gente, mas Ele está trabalhando a nossa fé. Isaías 64:4 diz assim, Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, que nele esperam. Você sabe esperar? Você confia verdadeiramente de que Deus está tratando de você quando você pede as coisas e não recebe? Que Deus está no controle da sua vida? Ou nós reclamamos? Enquanto nós estamos esperando, Ele trabalha por nós. Ele está conduzindo tudo, amados, para o nosso bem. Para o nosso bem. Porque nós temos que entender que a fé traz à existência aquilo que não existe. E uma outra coisa que Deus também testa na nossa fé é as coisas impossíveis. Você já viu algum testemunho, ouviu algum testemunho em que aquilo era impossível de acontecer? Jesus estava pregando para 5.000 pessoas. E no final do dia, Jesus disse, essas pessoas estão com fome, elas vão para casa, elas vão cair pelo caminho de fome, não comeram nada. E aí disse, vocês olhem o que nós temos, o que nós podemos fazer para os discípulos. E os discípulos, mas aqui não tem padaria, aqui não tem nada, como é que nós vamos dar a comida? O que a gente vai fazer? E nós temos aqui 200 denários, que é o salário de um dia, isso não é nada para 5.000 homens. E Jesus disse, mas deem vocês de comer para eles. E aí veio o relatório de André, o discípulo, e disse, olha, tem um menino com um lanchinho aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Que ótimo! Jesus agradeceu, olhou para os céus, orou e disse, multiplica. Deus, eu te agradeço, multiplica. E 5.000 pessoas foram alimentadas. Isto é um milagre
do impossível. Amém? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente recebe visitas, né? E aí você faz um almoço lá e diz, olha, é para tantas pessoas, eu calculei, né? Calculei 10 pessoas. E, de repente, vem 20, porque um vai trazendo o outro, e o outro, e o outro, e você olha para a comida, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Isso já aconteceu comigo. Eu vou lá e olho para aquela comida e digo, Deus, multiplica isso aqui. Multiplica. Porque agora não dá mais tempo para fazer. E eu quero dizer para vocês que Deus multiplica. Deus multiplica, amados. Ele é um Deus de multiplicação. Você crê nisso? Ele multiplica teu salário, Ele multiplica tudo aquilo que você tem. Ele multiplica a tua farinha, o teu azeite. Porque Ele é Deus. Ele é Deus do impossível. Ele traz à existência aquilo que não existe. Aleluia! Aleluia. Quando Deus tira o povo do Egito, coloca o povo num beco sem saída. Atrás, os cavaleiros fortes, com cavalos e carros de Faraó. E na frente estava o quê? O Mar Vermelho. E aí Deus diz para Moisés, diga para o povo que marche. Mas para onde? Para dentro do mar? Como marchar para dentro do mar? Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Deus é mestre de causas impossíveis. Aleluia! Deus nunca irá nos chamar para fazer algo que nós façamos e não saibamos fazer ou realizar sem Ele. Deus pede as coisas para nós fazermos, mas Ele sempre vai estar conosco para nos auxiliar. E é isso que nós precisamos entender. Porque Deus quer nos dar infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, amados. Deus é maravilhoso demais. Deus também testa a nossa fé, porque Ele quer abrir a nossa visão espiritual. E Ele testa a nossa fé. Moisés, ele optou em não ser faraó, mas sofrer junto com o seu povo. Ele ficou firme ali. Ele olhou para o invisível. A fé vê o invisível, ela crê no incrível e recebe aquilo que é impossível. Quando nós olhamos lá, o rei da Assíria, ele fez guerra contra Israel, e todas as estratégias dele falharam. E ele ficou muito irado, disse, alguém está me traindo dos meus oficiais. E aí ele chega e diz, não, tem um oficial. Não, Senhor. Acontece que lá em Israel tem um homem de Deus, que tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor planeja, ele já sabe, e ele passa para o rei de Israel. Ah, é? Então vamos pegar esse homem. Juntem o exército e vamos cercar a cidade que ele está, em Dotã. E ali, eles foram. E o moço de Eliseu, o profeta, levantou cedinho. Quando ele olha, a cidade em volta dele cercada, de carros de ferro, de soldados, um exército. E ele ficou apavorado e disse, ai, meu Senhor, o que nós faremos? Ai, meu Senhor. E Eliseu, na maior calma, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! Mais são os que estão conosco do que os que estão por aí, amados. Aleluia!
Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras-lhes os olhos, para que ele veja. E quando ele abriu os olhos, o moço viu que havia cavalos, que havia carros de fogo, que havia anjos de 3 a 4 metros ali, cercando Eliseu. Cercados estavam pelo exército celestial. Você quer mais do que isso? E nós sabemos que lá em Israel, na guerra dos 6 dias, os egípcios foram derrotados, porque eles viram um exército de anjos enormes e se entregaram. E os soldados de Israel não sabiam de nada, mas por que eles estão se entregando? Mas tem ali um exército todo vestido de branco. Amados, vamos abrir os nossos olhos da fé e vamos crer, ter mais fé, amados. Aleluia! Nós precisamos disso. Porque o nosso Deus é poderoso. Se nós talvez olharmos aqui para esse mundo, do jeito que ele está, você diga: nossa, o que eu vou fazer? Não tenho nem vontade de sair de casa, com tantas coisas horrorosas que estão acontecendo. Mas, amados, nós somos filhos de um Deus poderoso, e Ele cuida de cada passo que nós damos. Nós somos filhos de um Deus que cuida de cada detalhe da tua vida, da minha vida. Nós precisamos entender que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Eliseu orou e Deus abriu os olhos do moço, e ele viu os exércitos angelicais. Deus ampliou a visão dele. E Deus está conosco hoje. Deus, Ele é o nosso refúgio bem presente. Ele põe fim às guerras. Ele supre de forma maravilhosa, grandiosa, miraculosa as nossas necessidades. Ele abre os nossos olhos para que nós enxerguemos tudo de bom que Ele tem para nós. Voltando, amados, em Mateus 9, 28, os cegos foram questionados por Jesus: credes que eu posso fazer isso? Senhor, nós viemos atrás de Ti até aqui na Tua casa. É claro que nós cremos e nós queremos essa bênção, porque nós temos essa fé. No momento que eles disseram sim, Senhor, essa resposta afirmativa desses dois foi a confissão de fé que liberou o poder para a cura e para a restauração deles, da sua visão. Glória a Deus. Jesus tocou os olhos e deu uma palavra de Deus poderosa, viva e eficaz. Ela é penetrante. Faça-se conforme a vossa fé. Como é que está a nossa fé? Faça-se conforme a vossa fé e seja curado. Faça-se conforme a vossa fé e seja restaurada a tua casa, a tua família. Faça-se conforme a tua fé e você receba um emprego. Faça-se conforme a tua fé e receba as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quando nós confessamos nossa fé em Jesus, no Deus Todo-Poderoso, algo acontece no reino do Espírito. Nós precisamos que Jesus abra os nossos olhos para que a gente enxergue. Nós não estamos sozinhos, nós temos anjos acampados, nós temos Jesus andando conosco, o Espírito Santo nos ensinando todas as coisas, somos protegidos, guardados por Deus. Quando as lutas vierem para nos provar, que fiquemos firmes, amados, crendo, tendo fé em Deus, que nos salvará, nos colocando na arca e nos guiando para um fim glorioso. Porque tudo foi feito novo. Quando Jesus veio, tudo foi feito novo. E quando Noé saiu da arca, tudo tinha sido feito novo.
e Jesus veio para fazer tudo novo. É no tempo difícil, no dia mau que nós somos provados, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós teremos a recompensa, um galardão. Que a nossa fé seja renovada a cada dia, através do conhecimento da palavra de Deus e das suas promessas. Então, Deus nos prova para sermos melhores, mais produtivos, mais confiantes neles. E para recapitular, eu só queria dizer, Deus testa a nossa fé com provações. Deus testa a nossa fé com exigências. Deus testa a nossa fé na prosperidade. Deus testa a nossa fé nos atrasos. Deus testa a nossa fé nas coisas impossíveis. Deus testa a nossa fé na visão espiritual. Que hoje nós saiamos daqui com mais fé. Crendo, os dias são maus e nós precisamos nos apegar cada vez mais ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? É a Ele que nós precisamos buscar. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Que vocês tenham essa fé. Deus me disse, o meu povo está começando a duvidar de mim, e eu não quero que eles duvidem de mim, eu quero que eles tenham fé, uma fé crescente, uma fé grandiosa, é isso que Deus quer que nós tenhamos. Por isso que Deus comece a trabalhar isso em vocês. Vamos orar. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Curve a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração, porque Deus é bom, o nosso Deus é tremendo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que traz vida. Que hoje, Senhor, eu não sei como estão os meus irmãos, mas Tu conheces cada coração aqui. Se alguém veio aqui, Senhor, desanimado, com dúvidas, beirando a incredulidade, eu te peço agora que Tu possas reavivar a chama, Senhor, da fé em Ti. Que a frieza, a mornidão, sejam dissipados das mentes e dos corações. Senhor, nós pedimos, aumenta a nossa fé, traz de volta o que se perdeu, porque estamos vivendo dias difíceis, por isso te pedimos, renova a nossa fé, a nossa esperança, derramando uma porção diária de amor, de alegria, Senhor. Ó Pai, abre a nossa visão, para que possamos viver o sobrenatural, crendo que mais são aqueles que estão conosco, para nos proteger. Traz, Senhor, o ânimo de volta. Incendeia nossos corações com fé em Ti, para que possamos ficar firmes nas provações, sem temer o futuro, porque estamos em Tuas mãos, confiamos em Ti, nas Tuas promessas. Tu és um Deus fiel. E, Senhor, eu te peço, que Tu venhas, ó Deus, cuidar da nossa arca, cuidar, Senhor, para que estejamos ali, Senhor, firmes contigo, te buscando a cada dia, Senhor, porque quanto mais nós te buscarmos, mais a fé vai crescer em nós. Que nós não tenhamos medo das provações, mas, Senhor, nós sabemos que Tu seguras na nossa mão, e que nada foge ao Teu controle, que tudo que Tu fazes é para o nosso bem. Senhor, eu já Te agradeço e Te louvo, porque eu creio, Senhor,
Que corações, alabaxa, malaxa, alabaxalai, serão incendiados nessa manhã por fé em Ti, Senhor. Esses corações, Senhor, que talvez estavam tristes, Senhor, eu te peço, alegra. Vem alegrar os nossos corações com a Tua presença, com Teu Santo Espírito. Tu és um Deus maravilhoso que ama os Teus filhos. Senhor, que cada um carregue para a sua casa hoje mais fé, a fé imensurável, Senhor. Vai tocando, Senhor, nos corações, Pai. Que toda incredulidade, toda dúvida caia por terra em nome de Jesus. Que a fé venha crescer em Ti. Nós queremos, Pai, Te pedir pelas nossas famílias. Queremos Te pedir que Tu venhas guardar as nossas casas. Senhor, os relacionamentos. Cuida dos relacionamentos, meu Deus. Ó Jesus amado. Cuida dos nossos filhos, da nossa descendência. Que eles sejam protegidos e guardados por Ti. Que eles não caiam na tentação do mundo, mas que os Teus anjos estejam acampados em volta deles. Senhor, cuida da nossa igreja. Ó Deus, protege a Tua igreja. Desperta a Tua igreja para a Tua vinda, para que nós nos santifiquemos, para que nós tenhamos fé. Tu disseste, será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Ó Senhor, nós queremos ter fé, fé e mais fé em Ti, Senhor. Ajuda-nos a ter fé, assim como os discípulos pediram fé, Senhor. Nós estamos hoje pedindo a Ti, dá-nos mais fé, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos fracos e debilitados e precisamos dessa fé em Ti. Opera nas nossas vidas. Nós queremos ver sinais e maravilhas, prodígios. Nós queremos ouvir testemunhos, Pai. Faz esse milagre. Aviva a nossa igreja. Aviva-nos, Senhor. Ó Senhor, que a nossa busca por Ti seja incessante a cada dia. Nós Te agradecemos e que Tu venhas derramar do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Aleluia! Vai derramando, Senhor, Teu Santo Espírito. Move-te entre nós e faz aquilo que eu não posso fazer e ninguém pode fazer, só Tu podes fazer. Vai tocando, Senhor, e vai avivando. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana da cruz do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana da cruz do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-nos, Senhor. Queremos ser usados por ti, Senhor. Faz tudo do teu jeito na nossa vida. Que saibamos esperar em ti, Senhor. Por isso somos gratos, porque tu sabes o que é melhor para nós. E agora, Senhor, eu te peço, abençoa cada família representada aqui. E leva-nos, Senhor, debaixo da tua unção, debaixo da tua proteção. E dá-nos, Senhor, uma semana abençoada na tua presença. Que possamos receber de ti o teu amor, a tua graça, o teu perdão. E toda a glória venha, Senhor, para a nossa casa, para a nossa arca, Senhor. Que assim seja, no nome grandioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo